Boa noite, Adriana Dantas, seja bem-vinda. Boa noite também, Marilza Abreu. Boa noite, Selma e Dinho. Boa noite, Lídia. Boa noite também, Valdete. Sejam todos e todas muito bem-vindos. Boa noite, Silvano Braga. Boa noite também, Oneida Alves. Boa noite, Leda Lovato, Ricardinho e Lúcia, sejam bem-vindos. Olá, Joana Bandeira. Boa noite também, Sueli Paula, Marina Paula. Boa noite, Gessiane, seja bem-vinda. Rosilda Martins, boa noite. Daniele Diamantino, boa noite, seja bem-vinda. Boa noite também, Célio Melo. Anitta e Clarindo, boa noite para vocês. Olá, Adriano, boa noite, seja muito bem-vindo. Senhor Antônio Onofre, boa noite também. Andréia Dantas, boa noite também para o Edivaldo Dantas. Valéria Cruz, boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, Joana Carneiro. Cláudio Honor e Eliane, boa noite. Olá, Eveline, Roberta e Gabi, boa noite para vocês. Boa noite também, Nedsan, seja bem-vinda. Olá, Célia, boa noite. Seja muito bem-vinda também. Olá, Cido, boa noite. Boa noite, Leopoldina, seja bem-vinda. Olá, Elaine Oliveira, boa noite. Boa noite também, Andréia Vieira. Olá, Marquinhos Pereira, boa noite. Boa noite, Luísa Silvia. Boa noite também para Leone. Boa noite, Marcileia, Guilherme e Luciano. E espero que vocês estejam 100%. Boa noite, Mariângela, seja bem-vinda. Boa noite também, Mariinha, espero que também esteja bem. Boa noite, Luciene Naves, seja muito bem-vinda. Olá, Filomena, boa noite também para você e obrigado por compartilhar. Boa noite também, Renata Cristiane, seja bem-vinda. Luísa Inês, boa noite, seja bem-vinda. Olá, Dina Faria, boa noite, seja bem-vinda. A Luísa Inês, eu não sei se é a primeira vez, mas seja muito bem-vinda. É um prazer tê-la aqui conosco, participando. Fica inclusive o convite para sempre que puder. Continue aqui participando conosco, compartilhando suas energias e vibrações. Que bom, Marinho, que bom. Que melhore cada vez mais e mais e se fortaleça. Adair, seja bem-vinda, boa noite. Boa noite também, Vânia. Isaura Maria, boa noite, seja bem-vinda. Boa noite também, José Ricardo. Boa noite, Natália. Seja muito bem-vinda também. Vamos então, pedimos a permissão à espiritualidade para nós iniciarmos as nossas reflexões de hoje. Olá, Cris Queiroz, boa noite. Ô, Cris, eu não encontrei contigo lá na faculdade ainda. Olá, Michele e Gabriel, boa noite. Ah, Luiz, é porque às vezes assim, como eu não vejo o nome aqui de alguns, aí até a gente acaba, mas perfeito, que bom, espero que esteja sempre conosco aqui também. Seu Luiz Alberto, muito boa noite. Ah, Cris, então entendi. Boa noite, Adriana Alvarenga, seja bem-vinda. Um abraço aí pro pessoal de Sorocaba. Vamos então fazermos a nossa prece, pedimos permissão à espiritualidade mais uma vez, principalmente não só a permissão,
mas vamos pedir também o auxílio na inspiração. Gente, é sempre bom quando nós conseguimos entender e compreender as coisas. Tem vários assuntos na nossa vida que são complicados. Alguns deles nós não conseguimos vislumbrar uma saída ou uma conclusão. Como a gente vai ver, inclusive, aqui, sobre os sonhos. E quando nós temos a oportunidade de contarmos com o auxílio da espiritualidade, através da inspiração, algumas vezes da própria intuição, ou por que não através dos sonhos, a gente se sente tão bem, a gente se sente tão feliz, porque com certeza o aprendizado, e a neurociência está aí para nos explicar, é exatamente uma das coisas que mais deixa a criatura feliz. Que nós possamos então pedir à espiritualidade que nos ajude nesses instantes, que nós consigamos compreender todos esses ensinamentos e que a satisfação e o prazer possam estar presente na nossa vida. Que possamos adquirir cada vez mais conhecimento e sabedoria para compreendermos desde as mínimas coisas que nos acontecem até as mais complexas. Até aqueles fenômenos psicológicos que nos envolvem e envolve a nossa vida e dos nossos familiares, amigos, colegas de trabalho. É tão bom quando nós nos sentimos bem, quando nós nos sentimos felizes. E que nós estejamos muito felizes nesses instantes, nesses encontros. Que a paz do Mestre amado e querido Jesus continue no coração de todos vocês, no lar de cada um de vocês, e que ela nos acompanhe sempre. Sempre, sempre. Luísa Nalim, boa noite também. Boa noite, Rosilene, Osmani Diego. Boa noite, Iraci Rosa. Sejam todos muito bem-vindos. Gente, vamos dar sequência, né, a nossa leitura e estudo. Olá, Dilson Riva, boa noite, seja bem-vindo. Damos sequência à nossa leitura e estudo, né, Cida Costa, a parte dos sonhos. A gente está falando do sono e dos sonhos. Aliás, nós estamos exatamente estudando o capítulo que fala da emancipação da alma, das formas de emancipação da alma. E a gente começou exatamente pelo sono e sonhos. Falamos bastante já do sono, né, nesse processo de emancipação parcial da alma. Não é total, ela é parcial, porque nós ainda continuamos presos, que seja pelo cordão fluídico principalmente, mas nós continuamos presos ao corpo. Nós somente temos alguns momentos desta emancipação. Nós somente temos alguns momentos que chamamos de semi-liberdade. Grace Kelly, boa noite, seja bem-vinda. E essa semi-liberdade nos coloca em contato com o mundo espiritual à nossa volta. Então, é momentos inclusive de gratidão, porque a gente consegue reforçar esta certeza da imortalidade da alma, porque nós temos, através desses períodos de emancipação, inúmeras provas de que o espírito é imortal e o corpo, sabemos que ele é temporário. Pouquinho que nós estamos ali descansando, que o nosso corpo físico repousa, o espírito já tem essa oportunidade. Ele, vamos assim dizer, ele já parte para o mundo espiritual, buscando exatamente a sequência das suas experiências. A gente falou do sono, muitas coisas, e agora a gente está falando sobre a forma de interpretar aquilo que nos acontece nesses períodos. E a gente lembra, ou nós podemos ter acesso àquilo que acontece nesse período através dos sonhos, que nada mais é do que as lembranças que nós trazemos, né? Marlene Prado,
Marlene Porto, boa noite, seja muito bem-vinda. As lembranças que nós trazemos deste período de emancipação, que são os sonhos. Cecília, Reinaldo, boa noite, sejam bem-vindos. A questão, ou o grande detalhe, é exatamente aquela confusão que nós fazemos quando nós lembramos, né? Elisângela, boa noite, seja bem-vinda. Boa noite também, Maria Ferreira. Por quê? Porque nós, vivendo no mundo espiritual, enxergando as coisas como espíritos, não é a mesma coisa quando nós estamos no mundo corporal, no estado de vigília e enxergando as coisas materialmente. Do ponto de vista físico, são coisas distintas, são coisas diferentes. Daí essa confusão, em grande maioria das vezes, dessas nossas lembranças. Lógico que a gente tem inclusive companheiros que já se manifestaram aqui, que conseguem trazer de forma clara aquilo que acontece, mas isso está relacionado com mediunidade, com sensibilidade. A gente não vai entrar neste mérito agora, mas o importante é como nós podemos, sobretudo, independentemente de trazermos essa ideia clara, independentemente de termos essa facilidade, né, Gisela Goulart, Lisete França, boa noite, de termos essa clarividência do que acontece. O principal que vocês têm que extrair é exatamente, no momento que acordam, a sensação que vocês trazem desse período de emancipação. Porque as sensações, elas são de extrema importância e geralmente elas não falham. E as sensações vão mostrando para nós, será que eu tive um momento bom de emancipação? Será que eu tive um momento não muito bom assim? Com certeza, Elisete está aqui nas nossas orações, Messias. Será que eu não tive momentos tão bons assim? E a sensação que eu trago, ela vai me mostrar isso. Ora, hoje eu tive o contato com a espiritualidade e eles me mostraram, por exemplo, parte daquilo que eu vivenciei em experiências anteriores, daquilo que eu vivenciei em existências ou encarnações anteriores, mas a sensação não foi muito boa. Mas será por que a sensação não foi muito boa? Podemos e precisamos, muitas das vezes, fazermos esses questionamentos. Hoje eu tive a oportunidade de ir numa colônia espiritual. Nossa, que coisa linda, que coisa maravilhosa. Como tem coisas diferentes. Eu não tenho uma noção muito clara do que é, mas a sensação que eu levantei é uma sensação tão boa, tão gostosa, que aquilo vai com certeza me alimentar durante todo o dia. Nossa, eu tive um encontro com alguém. Pode ser uma pessoa viva ou pode ser uma pessoa que já desencarnou. Qual é a sensação que eu tive quando eu retornei para o corpo físico? Então, a sensação, ela vai nos ajudar, sobretudo nesses instantes, nessas oportunidades. O senhor Antônio colocou aqui justamente a questão do orar. Vamos orar. Gente, orar e vigiar, como diz o Cristo, praticamente 24 horas por dia. Mas, em especial, e eu já vou adiantando aquilo que a gente deixaria para falar só no final, em especial, precisamos aprender a nos prepararmos para dormir. Preparar para dormir não é apenas e tão somente no momento em que estivermos deitados na nossa cama, fazemos uma prece, que a partir dali nós já estaremos totalmente ou completamente preparados. Nem sempre. Aliás, na maioria das vezes, dependendo sobretudo das preces e da forma como nós nos dirigimos ao Criador, praticamente não estamos nos preparando. A gente está simplesmente tentando justificar a nossa consciência. Não, mas eu rezei, eu fiz uma oração de Pai Nosso quando eu fui dormir. Sim, mas você rezou o Pai Nosso enquanto você estava rezando o Pai Nosso, sobretudo em voz alta. A sua mente estava onde? O teu tesouro estava onde? Porque onde está o teu tesouro, aí também estará o teu coração.
né? Boa noite, Marcelo, seja bem-vindo. Boa noite também, Wagner. As nossas preces e orações para você e toda a família. Então, vamos orar? Sim, vamos orar. Mas a nossa oração, ela precisa representar aquilo que a palavra traz no seu significado. Hora de ação. Ou seja, a partir daquele momento nós já vamos agir de uma forma diferente. Eu vou me colocar em condição de contactar com o Criador, com a espiritualidade superior. Então, se eu conseguir fazer isso, sim, a minha oração atingiu o seu objetivo. Agora, apenas então somente repetir palavras, Pai nosso que estás no céu, santificado, é muito pouco. Por quê? Como nós dissemos na nossa aula passada, onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. E o meu tesouro está onde? Quando eu estou rezando ou apenas e tão somente repetindo estas palavras. Não são palavras mágicas. São palavras que devem provocar reações mágicas. Aí sim, talvez isso. Mas não são palavras mágicas que apenas e tão somente em ser proferidas já mudam completamente a nossa situação. Boa noite, Sr. Antônio Pazotto, Isabel, sejam bem-vindos. Ok? Então, vamos orar? Sim, mas vamos sobretudo nos prepararmos. E a nossa preparação nem sempre acontece apenas e tão somente à noite. A nossa preparação começa desde cedo. É uma constante reforma íntima. Então, gente, os sonhos é isso. Estamos falando exatamente desse processo. E aí Kardec vai perguntar para a espiritualidade essa grande dúvida, né, de todos. Mas por que não nos lembramos sempre dos sonhos? Vem a mesma questão. Mas por que eu preciso esquecer o passado? Se eu lembrasse, eu poderia modificar. Se eu lembrasse dos sonhos, eu poderia também viver de uma forma diferente. Eu poderia buscar esta, como se diz, reforma interior constante, diária? Será? Da mesma forma como acontece com o esquecimento do passado, se fossem para todos nós lembrarmos dos nossos sonhos, vocês podem ter certeza que a providência divina faria isso por nós. Né? Então, se nem todos conseguem lembrar, e veja, uma pergunta do próprio Kardec, por que não nos lembramos? Temos a explicação, uma delas, né, que a própria espiritualidade passa aqui, é exatamente por conta da grosseria da nossa estrutura e do nosso corpo físico. Gente, nosso corpo físico é grosseiro. Nós estamos muito mais próximos do começo do que do fim. O nosso corpo físico ainda exerce uma influência muito grande, muito forte no espírito. O espírito tem dificuldades quando está encarnado de se emancipar, de se livrar parcialmente do seu corpo. Os pontos de ligação ainda são muito fortes. E essa ligação é muito coesa. Por quê? Primeiro, por conta do nosso próprio materialismo. O apego que nós temos à matéria, ele faz com que os laços que unem o espírito à matéria sejam também laços bem fortes e firmes. Eu não quero largar isso aqui de jeito nenhum. E ainda junta essas dificuldades, ou a própria estrutura, porque a estrutura também ela vai evoluindo com o tempo. A gente já comentou aqui, as crianças de hoje são diferentes das crianças de 40, 50 anos atrás. E a gente percebe como nós nascemos, as dificuldades que nós tínhamos e as facilidades que as de hoje têm. Então, a evolução, ela existe, ela é uma constante, sem nenhum problema. Isso aí é fácil de nós entendermos. Agora, o nosso corpo passa por esse processo evolutivo também. Tanto assim é que daqui a um tempo, nosso corpo não vai exercer tanta influência assim sobre o espírito. Aí nós teremos mais essa facilidade de recordarmos do que nos acontece nos períodos de emancipação da alma. Às vezes, pessoas que estiveram, por exemplo, nós estamos num período
bem delicado, pessoas que estiveram entubadas, nem todas vão conseguir lembrar do que aconteceu naquele período que o seu corpo estava praticamente dormindo, mas a alma estava liberta por conta da grosseria da própria estrutura. Então, o Espírito não vai trazer muito essas lembranças daquilo que aconteceu, tá? Então, o primeiro e principal ponto é exatamente esse. E o segundo, gente, é a questão do próprio preparo. Será que nós estamos preparados para lembrar do que acontece no mundo espiritual? Igual o esquecimento do passado. Será que todos nós estaríamos preparados para lembrar do nosso passado? De acordo com o que nós falamos aqui no nosso último encontro, tem tantas coisas que podem acontecer no período de emancipação. E se lá, por exemplo, no mundo espiritual eu estou sendo vítima de uma obsessão, onde os espíritos me levam a determinados lugares, me prendem, me torturam, como é que eu vou acordar no dia seguinte? E será que eu vou acordar e vou me preparar para poder exatamente à noite dormir, para colocar o meu corpo para descansar e dormir? Ou será que eu vou sentir medo desse período e deste momento da minha vida? Complicado. Ah, mas e o oposto? Também. Imagine você viajando num período de emancipação da alma, em contato com uma colônia espiritual, onde tudo é bonito, onde existe uma organização fantástica, onde as coisas são mais belas, e aí de repente você traz aquela lembrança, aí você chega aqui, você acha que você vai querer continuar vivendo, ou você vai alimentar aquele desejo de desencarnar logo para partir para aquela colônia? Tá? Então, muito cuidado com tudo isso. Valdete, é realmente um pouco complicado. Por isso, nós temos que compreender a providência divina. Aquilo que não nos é permitido, a gente não tem que questionar e reclamar. A gente tem apenas e tão somente que se preparar. E aí a preparação é através da evolução. Mais para frente, no finalzinho, a gente vai, se for o caso, passar aqui até algum exercíciozinho para que vocês possam fazer esse treinamento. Mas o importante ou o essencial é a preparação da alma para absorvermos todo e qualquer tipo de informação. Lembra que a gente comentou lá atrás, né? Em alguns momentos, nesse processo de estruturação da personalidade, que é uma necessidade básica de sobrevivência, a segurança, a gente não tem segurança. Por quê? Porque nós não temos autoconhecimento. Então eu não sei o que eu posso fazer e qual será o meu comportamento diante de uma informação. Se eu não sei, se eu não tenho uma noção clara do que pode me acontecer, é melhor que fique realmente no esquecimento. Por isso, a providência divina, a gente diz, ela é sempre sábia, que fique no esquecimento, porque eu não tenho estrutura para aguentar tudo isso. Tá? Então, questão 403, Kardec pergunta isso. Agora vamos entrar exatamente, naqueles pontos, um daqueles que o Marcelo também questionou e que outras pessoas questionaram, para nós começarmos a entender. E a pergunta de Kardec é essa: olha, o que nós podemos pensar dos significados atribuídos aos sonhos? A Gessiane, inclusive, colocando aí, realmente concordando. É muito complicado essa falta de autoconhecimento e principalmente de segurança diante de informações. Mas veja aqui, pergunta 404 do Livro dos Espíritos. O que a gente pode pensar, diz Kardec, ou pergunta Kardec para a espiritualidade, sobre as significações que nós atribuímos aos sonhos? Como a gente está falando, há sim uma dificuldade. Uma coisa é a vida e o mundo espiritual, outra coisa é a vida e o mundo corporal. No mundo corporal, eu tenho limitações em todos os aspectos. No mundo espiritual, esses limites já não são tão extensos, já não são tão grandes, são limites mais tênues. Eu tenho uma maior liberdade. Um exemplo simples, tá? Eu, aqui com um corpo de carne, eu não posso simplesmente sair daqui
e falar assim, agora, nesse exato momento, eu vou lá na China, eu quero ir lá na China e tal, porque tem uma pessoa lá que eu preciso tirar uma satisfação. Não, não tem como. Ó, eu estou querendo agora, eu vou sair daqui, eu vou em tal lugar tirar uma satisfação, porque ou o meu patrão, ou alguém... Não tem. Agora, se eu estiver no mundo dos espíritos, eu não possuo esses obstáculos. Ah, eu quero ir lá na China agora. Quer? Beleza. Espiritualmente, se você tiver conhecimento, você sai daqui e vai lá para a China. Em alguns casos, mesmo sem conhecimento, a pessoa que tem essa vontade forte, deliberada, este desejo, onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração, ela, apenas e tão somente de pensar, ela se transporta para aquele lugar. Então, não existem esses limites no mundo espiritual. Tá? Então, se não existem esses limites, mais uma vez, não tem como eu tentar comparar e principalmente, né, eu tentar dar um significado material para algo que aconteceu espiritualmente. Ok? Beleza. E a Filomena está colocando aí, né, em não misturar, principalmente se faltar coerência. Mas a gente vai continuar falando isso aqui. Vamos exatamente para poder, como se diz, para ficar um pouquinho mais claro, acompanhando o próprio codificador. E uma das coisas que a espiritualidade fala, gente, sonhos não servem, tá? Isso aí era muito comum, principalmente no passado, né? Aos poucos essas coisas vão realmente desaparecendo. Mas, eu sonhei com tal coisa, então vai dar tal bicho no jogo, então eu vou lá jogar, porque aí... Não façam isso, tá? Eu sei que isso aí é até comum, muitas pessoas, né, fazem e tal, mas isso não quer dizer que, não, alguém me inspirou e tal, o espírito, eu estou precisando de dinheiro, então eles fizeram isso exatamente para poder facilitar. Não, não é assim que as coisas funcionam, né? José Almeida, boa noite, seja bem-vindo. Então a espiritualidade fala, olha, não pense, isso é um absurdo pensar que sonhar com alguma coisa induz outra. Vou citar um exemplo para vocês, que a Maíse Braga contou inclusive numa entrevista, e a pessoa, tá? Isso eu sei que tem vários aqui também que tem isso, então fiquem bem ligados. Uma pessoa disse que ela sonhava, aliás, para ela não era um sonho, era um pesadelo. Olá, Clara Frias, boa noite, seja bem-vinda. Era um pesadelo. Ela sonhava, ou tinha esse pesadelo, várias vezes, ou repetidas vezes, que ela estava caindo de um avião. E aí a pessoa até pergunta, mas será que realmente eu já caí, já desencarnei dessa forma? Às vezes até de um avião, dependendo do período, do prazo entre encarnações, é perfeitamente possível. Mas será que eu já desencarnei assim? Veja, a pessoa teve esse sonho, para ela é um pesadelo, então você já acorda desesperado, e quando você acorda assim de um pesadelo, você lembra realmente dessas coisas, tá? E aí perguntou, e eu achei interessante a resposta da Maísa, pode ter acontecido? Pode, tá? Não tem nenhum problema isso. O único detalhe é nós queremos levar isso a ferro e fogo. Não. E aí ela vai citar o exemplo que aconteceu com ela. Ela falou o seguinte, quando eu era até mais adolescente, ela também tinha um sonho recorrente que ela chamava de um pesadelo, que ela estava dentro do elevador e os apartamentos ficavam todos assim passando por cima dela. E ela falava, aquilo era um desespero para mim. Só que o que aconteceu? Quando ela resolveu um problema emocional que ela tinha, a próxima vez que ela teve este sonho recorrente, ela já se via dentro do elevador, até tinha os apartamentos, mas ela conseguia abrir as portas do elevador como se fosse uma pessoa, uma super heroína, e saía de fora a hora que ela quisesse. Então veja,
associando. Agora falou, muitas das vezes o fato de você pensar que está caindo de um avião pode induzir que você está passando por muitos problemas emocionais. O cair significa os problemas emocionais. E quando você consegue resolver aquele problema, pode ser que no seu sonho você fala, opa, mas peraí, eu estou sonhando, eu não estou caindo de verdade. E aí depois nunca mais você tem aquele sonho. Ou então pode acontecer de você estar se vendo no avião, e aí você, naquele sonho, você lembra, opa, mas peraí, eu estou de paraquedas, eu posso puxar o paraquedas. Então, é o que a espiritualidade está explicando aqui nessa questão 404. A gente não tem que matematicamente atribuir uma coisa ou a lembrança, um sonho a determinadas outras coisas. Ah, tem gente que fala assim, quando se sonha com gente de branco é porque alguém vai desencarnar, é porque alguém vai morrer. Às vezes foi alguma coincidência na vida dela, né? Uma vez que ela sonhou e ela lembrou que tinha alguém de branco e de repente alguém desencarnou. Mas não significa que todas as vezes que ela sonhar, isso vai acontecer. Inclusive nós temos N histórias de pessoas que relatam isso. Aí teve uma outra vez que ela sonhou, aí viu que não era uma outra coisa, era um caso de uma doença, e a pessoa de branco estava relacionado com um médico. Então nós não podemos simplesmente querer deduzir dessa forma, sonhei com isso, é aquilo. Olha para vocês verem como que a espiritualidade vai nos alertando aqui, como eu disse para vocês, as respostas da espiritualidade vai, né, Marcelo principalmente fez aquela pergunta, vai nos ajudando a entender e buscar interpretações sobre aquilo que nos acontece. Exatamente, também ouvi falar isso, viu, Elaine? Quando se sonha com dente, é morte na certa, tá? Então, não é bem assim que acontece. Muitas das vezes, repito, pode ser uma coincidência ou pode ser uma associação. A própria pessoa faz essa associação. Às vezes ela teve um encontro com alguém que desencarnou, e como tem essa crendice popular que você fala, sonhou com dente, alguém morre, às vezes ela faz associação. Eu encontrei com alguém que desencarnou, e aí ela lembra quando acorda, tem dente no meu sonho. Então, não, às vezes ela só encontrou com alguém que já desencarnou. Mas essas crendices populares, gente, vão entrando na nossa mente e muitas das vezes elas entram como aqueles famosos arquétipos. Por quê? Porque a espiritualidade vai falar, opa, peraí, nós não podemos fazer isso, e nós temos também os nossos sonhos ou as lembranças como fruto da nossa imaginação. Opa, tá vendo? Alguém já comentou isso aqui também. A espiritualidade fala para Kardec, olha, pode ser também fruto da imaginação. Se nós temos essas crendices populares na nossa mente, qualquer coisa que aparece ali no nosso sonho, que está relacionado com aquilo, eu já vou puxar lá em uma das minhas janelas de memória, como vamos assim dizer, né? Como diz Augusto Cury, o gatilho já vai acionar alguma dessas janelas de memória, eu logo já vou fazer a associação. Então, os sonhos a gente precisa entender e saber muito bem como colocá-los. Sim, o Sr. Luiz já está contando, já tem casos desse, olha, quando alguém está com algum problema, alguém da família, às vezes aparece, perfeito, pode ser o quê? É uma forma de aviso, pode ser um pressentimento, pode ser exatamente alguma visita para fortalecer alguém de alguma coisa. Olha lá, tá vendo, Marcelo? Aí a gente vai, igual aos poucos, exatamente tentando entender, né? Essas coisas, essas agonias. A gente vai continuar falando, porque tem mais perguntas da espiritualidade de Kardec e resposta da espiritualidade que vai nos ajudando a entender isso. Eu só vou continuar aqui nessa 404 para nós não perdermos muito o foco, tá? Então, o que a espiritualidade fala? Primeiro, é um absurdo a gente querer associar. Falou que sonhou com isso, é aquilo. Deixa eu só ver o que o Sr. Antônio pôs aqui. A GCN já vai falando até aqui em egrégora, né, que é um termo bem interessante. Em outra oportunidade a gente fala melhor sobre isso.
Sim, seu Antônio, é exatamente isso que a espiritualidade está falando aqui para nós, né? Nessa pergunta e resposta 404. Às vezes ele quer dizer alguma coisa, mas nem sempre. Tudo vai depender exatamente desse nosso estado. Então, uma das coisas é essa. Maíse Braga fez essa associação. Você estar caindo pode significar que você está sofrendo um problema emocional. Você resolveu esse problema, você vai parar de ter esse sonho de que está caindo. Tá? Então, nem sempre a gente só precisa o quê? Cada um tem uma forma de ver e de enxergar as coisas. Eu até anotei aqui num outro lugar para falar para vocês, mas eu vou adiantar porque às vezes pode ajudá-los a entender e a compreender na sequência, e quando chegar lá, né, aí vocês vão exatamente lembrar daquilo que eu estou dizendo. Olha, se você vamos pegar duas pessoas, essas duas pessoas observando o mesmo fato, só que uma dessas pessoas está com um sério e grave problema na casa dela. A outra pessoa está super calma e tranquila, não está passando por nenhum problema ou dificuldade. Gente, vocês acham que elas vão ver a mesma coisa e vão passar e vão ter uma percepção igual uma da outra? É claro que não vão ter. E olha que elas estão vendo a mesma coisa. Só que cada uma com uma percepção diferente. É o que acontece com os sonhos. Nós estamos, talvez, no mesmo lugar. Às vezes nós estamos pessoas participando de uma mesma reunião. Quando a gente acorda, uma vai falar uma coisa, a outra vai falar outra coisa diferente. Tá? Só para a gente ver e identificar, como diz a espiritualidade, a relatividade de tudo isso. E como que cada espírito faz a associação, sobretudo com o seu cérebro físico, destes momentos de emancipação da alma. Tá? Podemos ter, numa conversa com os espíritos, numa conversa com o nosso anjo de guarda, ele falar alguma coisa para nós e a gente acorda com aquele pressentimento. Só que é um pressentimento, às vezes você não sabe se é ruim ou se é bom. Por quê? Porque simplesmente aquela sua preocupação é que vai determinar o nível o seu estado emocional é que vai determinar o nível de preocupação que às vezes aquela revelação está trazendo para você, o impacto que ela vai trazer para você. Então, nós temos que tomar cuidado. Pressentimento, nossa, alguma coisa vai acontecer. Não, às vezes foi uma conversa que você teve com alguém, você teve com seu anjo da guarda, você teve com algum espírito, e ele falou para você, olha, sim, momentos difíceis, momentos delicados vão surgir, e aí você já acorda, nossa, eu sonhei que tinha um tsunami ou uma tempestade horrível. A forma como você interpreta, tá? Às vezes você nem viu tempestade no seu sonho, você nem viu chuva no seu sonho, você não viu nada disso, alguém te falou alguma coisa, mas como que você trouxe? Como que você apreendeu? Como que você assimilou? Você assimilou exatamente daquela forma, tá? Sim, com certeza, Andréia. A evolução, e principalmente, tá? Esse ponto que eu gostaria de tocar, a gente vai tocar mais para frente. A sua preocupação, o momento atual que você está vivenciando. Tá? A sua evolução, o seu nível de preocupação, o seu nível, o seu estado emocional, tudo isso vai influenciar na interpretação dos sonhos. Ok? Bom, eu estou vendo aqui o nosso tempo já está esgotado e eu vou parar aqui nessa questão 404. Tá vendo? A gente está fazendo no máximo 2 questões por cada encontro. Não se preocupe. Tá? Nós temos, mas eu quero que vocês consigam assimilar e entender, interpretar como nós estamos interpretando essas questões. Vejam que a espiritualidade respondeu tudo para Kardec e as respostas estão aí para nós. Então, a gente vai dando essa sequência, nós vamos continuar as nossas conversas, os nossos bate-papos, e eu espero que todos nós consigamos, através da inspiração da espiritualidade, associar aquilo que for necessário e preciso para termos mais tranquilidade e principalmente nos prepararmos mais para este período de emancipação parcial da alma. Muito obrigado por todo esse carinho de vocês. Nossa, gente, esqueci de dar um aviso, um recado.
é o seguinte, amanhã eu precisarei me ausentar, estarei viajando e não vou ter como fazer a transmissão para vocês, que eu vou estar inclusive na estrada nesse horário, tá? Então peço desculpa a vocês, de qualquer forma depois eu coloco um recadinho lá, um lembrete, tá? Avisem as pessoas que vocês tiverem os contatos, que amanhã nós não teremos, eu infelizmente estarei viajando, tá? Mas na segunda-feira a gente retoma as nossas leituras estudo, ok? Muito obrigado, um excelente final de semana e muita paz a todos vocês.